esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu quero abraçar, mesmo que de forma virtual, você que está aí do outro lado, nos acompanhando, participando da celebração da Eucaristia, na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. E aqui na liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, nós vemos a dinâmica destes dois apóstolos. Pedro, na primeira leitura, preso, vigiado, acorrentado, amarrado pelo egoísmo e prepotência de alguém que a vida inteira quis calar Jesus Cristo. Herodes. Na segunda leitura de hoje, nós ouvimos Paulo se dirigindo ao seu amigo, irmão Timóteo, dizendo a ele, o encorajando, certamente porque sabe que Timóteo vai enfrentar tanta dificuldade quanto ele enfrentou para levar adiante o projeto do reino de Deus, assumido por Jesus Cristo e continuado pelos apóstolos. E essas duas figuras, essas duas personagens, exerceram na vida da igreja e exercem até hoje um papel fundamental, um ministério importante, de forma que a gente pode olhar para o trabalho desses dois e inspirar o nosso trabalho ainda hoje na vida da igreja. Eu dizia no início da celebração, Pedro anunciou o Evangelho de Jesus Cristo, anunciou o reino de Deus entre o povo judeu. Certamente enfrentou todas as dificuldades possíveis. Paulo também foi chamado a anunciar este reino, este Cristo,
aos judeus. Porém, os judeus se recusaram a receber esta mensagem. E aí ele se dirige aos pagãos. E o evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, o anúncio do reino de Deus é acolhido exatamente pelos pagãos. Paulo faz questão de dizer: eu fui enviado para anunciar a boa nova de Jesus Cristo a vocês, judeus. Mas como vocês se recusam, eu vou me dirigir a outros povos. Por isso Paulo é chamado o apóstolo dos gentios, o apóstolo de todas as gentes, né? Por isso eu digo, repito, a gente pode embasar o nosso trabalho pastoral na vida de igreja a partir do testemunho desses dois apóstolos. Jesus, um homem corajoso, no evangelho de hoje, tira os seus discípulos, os seus apóstolos, da cidade de Jerusalém e os conduz até Cesareia de Filipe, quer dizer, tira os discípulos do meio da multidão, do meio do alvoroço, do meio da confusão, tira os discípulos de junto daquela comunidade, daquela cidade grande, onde eles possam, os discípulos, olharem para Jesus de uma maneira mais próxima. E ali, afastado da multidão, afastado do povo, Jesus pergunta aos discípulos o que aquele povo todo pensa a respeito de Jesus. Por isso que eu digo, ele é um homem corajoso, porque muitos de nós não temos essa coragem de perguntar o que os outros acham da gente. Embora, por aí afora, nas redes sociais, existem umas pessoas que dizem assim, eu já vi de muita gente, viu? Você me conhece, o que você diria de mim? Acho que é isso, né, que está por aí, né? Está por aí assim. O que você diz de mim? Ora, no dia em que essas pessoas resolverem dizer a verdade, você está ferrado. Vai ficar com vergonha. Porque quem vai responder esta pergunta tua são os teus amiguinhos. Ah, sabe, você é aquela fotógrafa da igreja. Eu já vi a teu respeito. Que beleza. No dia que ele diz, você é aquela fotógrafa que tira foto torta. Eles vão e você vai dizer, puxa vida. Ah, esse é aquele padre que... Mas no dia que disser, esse é aquele que eu vi fazendo isso, aí pronto, o mundo cai. E Jesus não está com esta preocupação. Ele quer saber de fato se aquela multidão que estava lá em Jerusalém, se aquele povo todo que fez a experiência de vê-lo, sabe de fato quem é ele. E a resposta dos discípulos mostra que o povo fez alguma referência em relação a Jesus Cristo, como se ele fosse um homem de Deus. Jesus Cristo não é somente um homem de Deus, ele é Deus que se fez homem. O Senhor é algum dos profetas. Este povo vê o Senhor como alguém enviado por Deus. A resposta não está errada, mas não é completa. E como é difícil a gente dar uma resposta completa a respeito de quem é Jesus para nós. E agora Jesus diz, esse povo que me olhou de longe, que me viu simplesmente, já dá uma pista, já faz uma alusão de quem eu seja, embora não seja somente isso. Mas para vocês que estão aqui mais pertinho de mim, quem sou eu? E aí surge um apóstolo, o primeiro entre os irmãos, o primeiro entre os iguais. E ele diz, tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. E logo após esse texto do Evangelho de hoje,
Jesus manda Pedro ficar calado porque não sabe o que está dizendo. Embora Jesus tenha tecido aqui no evangelho de hoje um elogio a Pedro, que não é muito bem um elogio. Ele diz a Pedro: tu és feliz, apesar de ser filho de Jonas. Ser filho de alguém quer dizer igualar a pessoa àquele alguém. Por isso, toda vez que Jesus diz que é filho de Deus, ele está se igualando a Deus. E por isso, a grande crítica das autoridades religiosas da época, quando Jesus dizia: o meu Pai que está no céu. Porque na cultura de antigamente, do tempo de Jesus, ser filho de alguém seria ser como aquela pessoa. Você é feliz, apesar de ser como Jonas. Todo mundo aqui conhece a história de Jonas. Deus mandou ele ir por um caminho e ele quis ir por outro. Jesus disse que ia até Jerusalém sofrer, ser preso, pregado na cruz e morrer. Quer dizer, este é o caminho que vai conduzir a humanidade à salvação. E o que é que Pedro faz? Que isso não te aconteça, Senhor. Vamos por outro caminho. Apesar de você ser igual a Jonas, apesar de você querer fugir do caminho que leva a humanidade à salvação, você é feliz. Você é humano igual a Jonas, é fraco igual a Jonas, tem os seus limites, igual a todos os seres humanos, mas você é feliz, porque Deus te concedeu esta grande profissão de fé. E porque você fez essa profissão de fé, eu vou confiar a vocês, não é só a Pedro, a minha igreja, o anúncio do reino de Deus. Eu vou confiar a vocês a continuidade do projeto que eu assumi do Pai aqui neste mundo. E é interessante porque a gente vê no evangelho de hoje, Jesus dizendo a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, aqui eu acho que tem uma tradução mal feita. Porque Jesus, se você pegar o texto original, ele diz: tu és Pedro, e sobre esta rocha, porque pedra é uma coisa que a gente tira do lugar e joga para outro. Rocha não. Rocha você só move um pedaço dela se for a base de dinamite. Portanto, a rocha é firme, a pedra é móvel. Por maior que seja a pedra, a gente consegue tirá-la do lugar, mas a rocha não. Por isso, Jesus não poderia confiar o reino de Deus a um grupo de pessoas que não soubesse quem realmente ele é. E por isso ele faz essa pergunta corajosa. Agora ele diz: eu confiarei a você as chaves do reino dos céus. E as chaves que aparecem no evangelho de hoje, não é para a gente fechar a porta para os outros não entrarem. A chave é para que a gente possa abrir, para que outros também façam uma experiência que Pedro fez e possam entrar no reino de Deus. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Agora, você que está me assistindo aí, não pense que é Pedro que vai abrir o reino de Deus para você, as portas do céu para você, porque Jesus deu a ele as chaves. Quem abre as portas do reino dos céus sou eu mesmo, para mim. É você mesmo, para você. Ninguém vai abrir as portas do reino para outras pessoas. Cada um abre para si. Parece meio egoísta isso? Mas lembrem-se que neste mesmo evangelho, no capítulo 23, ou melhor, no capítulo 25, nós vamos encontrar 3 parábolas.
a parábola das virgens prudentes e imprudentes, onde quando o noivo está chegando, aquelas que se esqueceram de levar azeite, pedem para as que levaram emprestar um pouco, e elas dizem assim: vão comprar, porque o que nós temos pode ser insuficiente para vocês e para nós. Portanto, o amor e a caridade que eu pratico não serve para abrir o reino dos céus para você. Por isso, as chaves que Jesus deu aqui a Pedro vem acompanhado de um outro poder, que é o poder de servir aqueles que Jesus, a vida inteira, enquanto caminhou, serviu. Dá para entender? O reino de Deus, ou no reino de Deus, entram aqueles que fazem a experiência de ver Jesus mais de perto, de conviver com Ele e de trazer para a sua vida a vida do próprio Cristo. Por isso que os outros lá atrás, aqueles que não fizeram uma experiência de ver Jesus um pouco mais de perto, de conviver com Ele, não receberam a mesma autonomia que Pedro recebeu junto com os apóstolos no evangelho de hoje. E o interessante é que o que nós precisamos fazer é caminhar na mesma sintonia de fé com Pedro. Porque tudo, Jesus diz aqui no evangelho de hoje, que você ligar na terra, será ligado no céu. Essa é uma autonomia muito grande, que foi confiado àqueles, eu repito agora, não somente a Pedro. Essa autonomia de ligar e desligar não foi dada somente a Pedro, mas ela é dada a todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. A igreja não pode ser construída em cima da fé de uma pessoa. Ela é construída na fé de todos aqueles que professam esta fé em Jesus Cristo e que guarda esta fé até o fim da sua vida. Como nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Todos nós vamos passar por isso, mas o mais importante que nós devemos trazer para a nossa vida enquanto caminhamos neste mundo é guardar a nossa fé. Muita gente perde pelo meio do caminho. Combater o bom combate, isso leva a gente a quê? Completar a corrida, nós vamos um dia chegar no fim da nossa caminhada. Mas se a gente não tiver guardado a fé, do que nos valeu? Portanto, o convite da segunda leitura de hoje é combater o bom combate, completar a corrida, mas acima de tudo guardar a fé, porque o justo juiz, com a nossa fé, nos dará a coroa da justiça. E não somente a mim, diz São Paulo, não somente a você que me acompanha aí do outro lado, mas a todos aqueles que esperam com amor a manifestação gloriosa do Senhor. E para encerrar, uma observação da primeira leitura. O quanto é importante, ou melhor, o quão importante é a gente permanecer em oração pelas pessoas que necessitam da oração de cada um de nós. Pedro está preso, e enquanto está na prisão, a igreja reza por ele constantemente. E Deus, ouvindo a oração da igreja, envia o anjo para libertar Pedro de tudo que agradava a Herodes. Gente, não é possível que alguém se agrade da morte de alguém. E o texto da primeira leitura de hoje diz que Herodes mandou matar João, ou Tiago, irmão de João, desculpe. E isso agradava a ele e a todo o povo judeu. E mandou prender Pedro, certamente para fazer a mesma coisa. Mas a igreja rezou constantemente em favor de Pedro. E Deus o tirou da prisão. E é incrível, incrível a palavra mesmo, porque Pedro não acreditava no que estava acontecendo. Só depois
do lado de fora da prisão, depois de ter rompido as correntes, as grades, a vigilância dos grupos de soldados, posto em liberdade, depois que o anjo se retira, Pedro diz: agora eu sei que o Senhor veio me libertar de tudo que Herodes pretendia fazer comigo. Como é bom ter a confiança de Pedro. Como é bom saber que Deus nos liberta do poder dos prepotentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.